A Zero Two está montando uma aeronave e diz que quer tomar um banho. Em Cerezus, Hiro, um cadete piloto abandonado, senta-se numa floresta próxima, perguntando-se sobre seu futuro como piloto. Quando o avião pousa, Nana diz ao médico que Zero Two está desaparecido, para o incômodo de seu parceiro. Mais tarde, Hiro vagueia por uma floresta com um lago e nota uma garota nua no lago, muito para seu choque. Ela desaparece debaixo d'água e não volta depois de um momento, fazendo com que Hiro acredite que ela tenha se afogado. Ele corre para dentro d'água para tentar salvá-la. 02 de repente sai da água com um peixe na boca, chocando Hiro com sua nudez. Ela curiosamente se inclina e fareja o Hiro, muito para sua confusão. Ao sair, Zero Two admite que ela gostou dele e pergunta se ele está interessado em se tornar seu querido. Antes que Hiro possa responder, a segurança escolta 02 para longe. Hiro pergunta seu nome ao qual ela responde que seu código é 002, mas todos a chamam de 02. Quando Hiro sai, ele encontra sua antiga parceira Naomi chorando. Hiro se lembra de quando ele e Naomi fizeram o teste de capacidade. O resto da equipe ficou parado e foi anunciado que Hiro e Naomi não conseguiram pilotar por causa de problemas de compatibilidade. De repente, um Clashosaur emerge e ataca a base fazendo com que Hiro se separe da Naomi. Hiro caminha pela área e encontra 02, tentando pilotar seus francos chamado Estrelizia por conta própria quando seu parceiro morreu. Incapaz de deixá-la lutar sozinha, ele toma sua decisão e pede a 02 que o deixe pilotar com ela. Impressionada pela determinação de Hiro, ela o puxa para dentro do cockpit e o beija, fazendo com que o Estrelizia despertasse sua forma original de Iron Maiden. Juntos, eles derrotaram facilmente o Eclochasaur. Todos veem 02 trazer um herói inconsciente para fora do cockpit quando a batalha termina. Nana lhes diz que 02 é um ex-membro das Forças Especiais de Defesa da P e é uma garota com sangue de Clashosaur. Estão sendo feitas reparações nos danos sofridos pelo Clashosaur. O herói está com Nana quando o esquadrão começa a conectar e ativar suas unidades Franks. O herói diz que foi informado que pilotou Estrelizia, mas ele não se lembra de nada do que aconteceu depois que entrou. Em Mistletoe, Goro diz ao herói para entrar rapidamente em seu refeitório, onde eles veem 02 derramando mel sobre sua comida, muito para o desgosto de Miku. Zero Two senta-se ao lado de Hiro, que pergunta se ele pilotou com ela. Ela confirma que ele pilotou e o chama de querido e os outros ficam confusos com a palavra. Nos armários do estaminé, os meninos discutem a capacidade repentina de Hiro de dirigir um Franks, apesar de não o terem feito. Zoro Mei se posiciona contra Hiro e se recusa a acreditar nisso. Na sala de conferência, Ashi e Nana anunciam que Hiro participará de uma batalha simulada e, dependendo de como fizer, o promoverá a um parasita. Ele também queria pilotar com Zero, mas, a pedido persistente de Ichigo, ele acabou participando com ela. Zoroma se voluntária para provar que Hiro não pode pilotar, e de alguma forma, Miku também concorda. Após iniciar a fase de conexão, o Delfine 1 consegue ativar com um Parasins a 100%. Entretanto, o Delfine 1 se desconecta de repente. Ichigo pergunta ao Hiro o que o Zero Two fazia de diferente antes. Hiro se lembra de Zero Two o beijando. Confuso, Ichigo pergunta onde está Kiss, então ela cobre os olhos dele e o beija. Depois de beijar, Hiro diz que não sente nada, muito para a surpresa de Ichigo e desapontamento óbvio. Após a batalha de zombaria, 02 contrabandeia o cabelo dela quando ela sai. Nana e Ashi dão ao Esquadrão 13 seu próximo mandato recebido do QG. Todos os parasitas começam a se conectar, mas Ikuno e Mitsuru não conseguem se conectar por causa da baixa capacidade do Pará. As unidades restantes se dirigem para a missão de destruir os Clashosaurs. Ichigo e seus companheiros de equipe são subitamente atacados por mais Clashosaurs, o que eles não esperavam. Mitsuru se voluntária para pilotar Franks com Zero Two apenas para humilhar Hiro. Nana e Ashi acabaram permitindo isto porque não tinham outras opções, pois Hiro ainda não é um parasita oficial. Apenas no momento em que o tempo passa, Estrelizia aparece e mata alguns Clashosaurs. Punching e aproveitando a sensação de grande poder, Mitsuru se surpreende de como mudar de parceiro poderia fazer tanta diferença, e ele sabia que ele não era o problema. Quando ele começa a matar brutalmente Clashosaurs, ele diz a Zero Two que não se importaria de se tornar seu parceiro oficial para a consternação de Hiro e Ikuno. Zero Two diz que ela deveria sair por um pouco. Após a missão, 02 sai de Estrelizia, mas Mitsuru não aparece. Dentro do cockpit, Mitsuru está gravemente ferido e inconsciente. Zero Two diz que ele não é adequado para ser seu querido. Somente o herói é. Na enfermaria Mistletoe Infirmare, Mitsuru está tremendo na cama, apavorado, e diz aos outros que 02 é um ser de demônios que vai matá-lo. O herói entra e pergunta o que aconteceu com 02. Mitsuru lhe fala de 02 tentando devorá-lo completamente, incluindo seu sangue, carne e alma. 02 cavalga no elevador com Ashi e Nana. 02 diz que quer sair desta cidade, muito para a frustração de Nana. Em Mistletoe, Hiro toma banho e pensa no rumor novamente, pois o próximo passeio será seu segundo. O 02 aparece e entra no banho. Ela o atravessa contra a parede e pede a Hiro para fugir com ela. Ela diz ao Hiro que ele é seu único parceiro e nada mais importa enquanto ele estiver com ela. Ao ver seus chifres enquanto ela se inclina para ele, ele engoliu.
Ela para e pergunta se ele é como os outros e se ele pensa que ela é um monstro. Antes que ele possa responder, um alarme soa indicando o ataque ao Clashozor. Zero Two queria pilotar com Hero para matar o Clashozor, mas pessoal armado da sede veio para trazer Zero Two de volta às linhas de frente. Enquanto Zero Two caminha pelo salão, Hero corre para detê-la e lhe diz que quer pilotar com ela. Ao ouvir as palavras de Hero, 02 volta e, juntos, embarcam em Strelizia. Eles se apressam para onde os outros parasitas estão lutando e rapidamente os salvam. Strelizia apunhala o núcleo do Clashozor, destruindo-o. A plantação da Ceres começa a se beijar com outras plantações, pois a energia magma da Ceres estava se esgotando. No dia seguinte, foi realizada uma grande cerimônia para os parasitas. Todos os membros do Esquadrão 13 participaram, exceto o 02. No refeitório, o 02 abraça alegremente o herói. Ela oferece um pedaço de torrada ensopada em mel ao herói, e o come timidamente de sua mão. Hero dá a 02 um passeio ao redor de Mistleteon, dizendo que eles programam seu tempo para acordar, tomar banho e dormir e tudo está disposto para eles, como suas roupas e comida. Enquanto os parasitas se preparam para a batalha, eles aprendem com o Esquadrão 26 que seus diferentes desenhos de Frank são exclusivos de seu esquadrão. Mais tarde, Goro entra no quarto do Hiro e encontra Hiro agarrado ao peito no chão. Goro descobre que o tórax de Hiro tem um tumor azul. Ele tenta conseguir ajuda apenas para que Hiro detenha. Goro diz a ele para parar de pilotar com 02, mas Hiro se recusa a fazer isso deixando Goro com raiva. Goro tem dificuldade para dormir enquanto Hiro cavalga com dores. Goro vai lá fora e senta-se num degrau com tristeza. Ele nota 02 e Ichigo saindo juntos. Ichigo pede que ela não seja muito dura com Hiro. 02 afirma que Hiro decidiu cavalgar com ela e possivelmente morrer por ser seu parceiro não seria um grande problema. Ichigo diz a 02 que ela não é humana e a esbofeteia causando a queda de seu limitador. Os olhos e chifres de 02 ficam vermelhos e ela pergunta, com raiva, o que é humano para ela. Na manhã seguinte, 02 testemunha o tumor de Hiro. Quando ele concorda em cavalgar com ela novamente, ela gira alegremente. Todas as unidades de Frank se preparam para a batalha. Embora os membros do Esquadrão 13 se perguntem o que será deles nesta missão perigosa, o fato de Strelizia estar aqui com eles ajuda-os a lidar com o nervosismo. Depois que todas as unidades de Frank são despachadas para a superfície frontal das plantações, a Hatch anuncia que, além da embalagem de classe Conir, eles também detectaram uma unidade grande e bem embalada. E do comando de campo 090, o Esquadrão 13 permanecerá em alerta e ele diz a Strelizia para ficar de volta. 02 observa a batalha de longe e critica a maneira como o Esquadrão 13 mal está pendurado ali. 02 acabou lutando contra os Clashozors, ignorando as ordens. Eventualmente 02 e Hiro começam a se desconectar, então ela se vira para vê-lo ofegando e agarrando seu peito. Ela pergunta se isso é tudo que ele pode aguentar. Apesar das veias azuis que saltam de seu rosto, Hiro continua a pilotar. Ichigo diz a Strelizia para voltar, mas Hiro diz que está tudo bem. Hiro lança a Strelizia no ar e aterrissa um golpe direto em cima dele. O Clashozor para de se mover, aparentemente morto. O herói pensa que eles o derrotaram, mas ele os desloca para longe e muda de forma novamente. O herói fica inconsciente e cai no chão. 02 acabou pilotando Strelizia em modo Stampede, enquanto o resto do Esquadrão 13 caiu em desespero pensando que o herói tinha morrido. A consciência do herói volta e ele observa o 02 lutando junto. Incapaz de deixá-la carregar toda a dor, Hiro reúne sua força restante e desfaz os efeitos do tumor com sua pura vontade. Juntos eles derrotam o Clashozor enquanto o Dr. Franks observa esta cena pensando que Hiro poderia ser capaz de cumprir os desejos de 02. O Esquadrão 13 recebe umas férias especiais em uma praia como recompensa por completar a missão. Nana apresenta Hiro ao Dr. Franks, o criador do Franks. Ela também tenta apresentar Hiro às forças especiais de AP da Nine, mas ele lhe diz que não precisa e se aproxima de Hiro, dizendo que está interessado nele. Mais tarde, o Esquadrão 13 encontra um lugar que parece ser uma cidade abandonada. Zoraman percebe como esta cidade é muito diferente dos adultos da cidade que vivem agora. Kokoro explora um consultório médico e pega um livro sobre o parto. Mitsuru chama por ela e a puxa de volta bem a tempo antes que uma estante de livros caia sobre ela. Quando o grupo voltou para a praia, eles discutiram como e por que civilizações passadas viveram e deixaram as cidades abandonadas em que haviam encontrado. 02 respostas que eles abandonaram e que os humanos costumavam viver na superfície, e que muitas cidades como a que eles encontraram estão ao redor do mundo. Os parasitas recebem presentes anuais do papai, pois têm a liberdade de pedir presentes ao papai uma vez por ano. Zoro pode ler a mensagem do papai na qual as crianças são elogiadas por seus esforços. Goro conversa com Hiro e lhe diz como ele sempre quis ser especial para Ichigo, mas sempre esculpiu o afeto de Hiro. Goro mostra-lhe o gancho de cabelo que ele queria dar a Ichigo, mas não o faz. Na manhã seguinte, Nama e Ashi dão ao Esquadrão 13 sua próxima missão. Ao chegar ao campo de batalha, descobriu um estranho Clashozor com tentáculos. Goro e Ichigo acabaram protegendo Zorama e Miku, mas conseguiram que seus francos fossem capturados pelo Clashozor.
Goro ejeta oportunamente Shigo para salvá-la e o Esquadrão 13 se retira. Mais tarde, eles contataram Goro, que felizmente está vivo, mas atingido dentro do Clashozor. O Esquadrão 13 coopera com Strelizia para salvar Goro. Com a ajuda de Strelizia, Ichigo entrou no Clashozor para encontrar Goro. Justo quando Goro está prestes a autodestruir os francos, Ichigo irrompe e juntos eles derrotam o Clashozor. Mais tarde, o Ichigo o enfaixou. Ele pergunta onde está o grampo de cabelo dela. Ela olha em volta, angustiada. Ele lhe entrega o dele e ela pergunta se ele o pegou para ela. Ele diz que queria dar a ela, mas não pôde. Ele até confessa seu amor por ela, fazendo com que Ichigo se envergonhasse. Papa, o presidente da AP, realiza uma reunião com os 7 sábios, os mais altos funcionários da organização AP após Papa. Eles discutem as recentes atividades das crianças e como eles estão progredindo em direção ao seu objetivo de tomar o Gran Crevasse, que é a base dos Clashosaurs. Mais tarde, Nan anuncia que papai organizou medalhas para eles, que serão entregues a eles em uma cerimônia realizada na cidade. Portanto, eles têm que usar roupas especiais para a ocasião. Todas as crianças estão felizes, especialmente Zorame, já que ele admira o papai e os adultos. As crianças se maravilham com a cidade. Na cerimônia, o prefeito as felicita por seus esforços. Zorome vagueia sozinho pela cidade e observa que a cidade parece vazia. Ele vê uma pessoa e grita, mas elas se afastam. Zorome tenta rastejar para baixo, mas nota um adulto e cai no chão. Ao acordar, ele descobre que o adulto que o salvou é uma mulher mais velha com um coração alaranjado preso ao seu corpo. Ele lhe faz algumas perguntas e fica surpreso ao descobrir que todas as suas fantasias de viver como adulto são apenas sonhos, porque os adultos vivem vidas fabricadas com o auxílio de máquinas. Mais tarde, a mulher informa os funcionários, que então levam Zorame de volta. Na sala de briefing, Ichigo informa Nana e Ashi sobre a recente contagem de assassinatos de Clashosaurs. Eles ficam surpresos ao ver que a contagem de mortos do Esquadrão 13 está aumentando constantemente. Enquanto a unidade fica de guarda, Futoshi jura a Kokoro que sempre a protegerá e quer continuar sendo seu parceiro, com o que Kokoro concorda alegremente. De repente, um Clashosaur ataca. Ichigo ordena que todas as unidades saiam, mas Mitsuru fica inconsciente por causa de uma febre alta. O esquadrão fala sobre como Mitsuru tem um corpo frágil, pois ele é o único que sobreviveu ao processo de injeção do Elixir. Nana sugere que um parceiro baralha para resolver a crescente tensão entre os membros do Esquadrão 13. Ashi anuncia protocolos de emergência, pois um poderoso Clashosaur está se aproximando da plantação. O Esquadrão 13 e Strelizia se dirigem para engajá-lo, mas ele se revela poderoso demais. Além disso, Mitsuru perde a conexão com Kokoro. Kokoro tenta pilotar em modo de debandada, apesar de conhecer os perigos. Ao ver isto, Mitsuru a detém. Ele se abre para Kokoro e juntos eles derrotam o Clashosaur com a ajuda de Strelizia. O Esquadrão 13 olha para fora do escudo de vidro de Mistlet enquanto a Ceres viaja através da neve pesada. Eles então veem o jardim onde cresceram quando se aproximam dele. Zero Two está na biblioteca dentro da pensão procurando por livros ilustrados, mas em vão. Quando entram no laboratório, os Ninis aparecem e dizem que Zero Two também deve estar aqui para manutenção. Ela se afasta e os Ninis dizem que ela é a mesma de sempre. Nana apresenta os Ninis como forças especiais da P. O Esquadrão 13 passa por seus testes. Mais tarde, um grupo de Clashosaurs ataca e o Esquadrão 13 e Strelizia acaba sendo destacado. Zero Two ignora as ordens e mata violentamente os Clashosaurs enquanto Hiro não a imobiliza. Zero 2 alega que ela estava ficando sem tempo, e ela deve matar mais Clashosaurs para se tornar verdadeiramente humana, perplexo herói e horripilante para o esquadrão. Strelizia se desativa devido ao esgotamento do poder. Após a batalha, Hiro pergunta sobre o significado de suas palavras e a encontra sentada sozinha em frente a um lago. Ele pergunta a ela o que ela quer dizer sobre tornar-se humana, mas ela se recusa a responder e diz friamente que ele não é nada além de sua forragem. Por outro lado, Ichigo escutou a conversa de Nana e Ashi na qual eles estavam falando sobre como Hiro logo passará por um processo de mutação genética devido à pilotagem com Zero Two, muito para seu horror. Quando a segunda onda do ataque dos Clashosaurs, o Esquadrão 13 sortis novamente Zero Two novamente se torna um vilão. Hiro tentou detê-la enquanto gritava que ela não podia se tornar humana desta forma. O herói é atacado por Zero 2, que começa a estrangulá-lo. Ela diz que vai se tornar humana e encontrar seu querido de antes. Ele se conecta profundamente com sua consciência e recebe visões de um passado há muito esquecido sobre ele. Zero 2 encontrando seus filhos. Quando criança, ele algemou Zero 2 e se pergunta quem ela é, embora até então isso nunca lhe passasse pela cabeça. Ela ficou presa em seu quarto por tanto tempo quanto podia se lembrar. Quando alguém entra, Zero 2 diz que ela era provavelmente uma barraca na mãe. Ela trazia sua comida e fazia festas na cabeça. Um dia, pela primeira e única vez, ela lhe trouxe algo que não era comida. Era um livro ilustrado que cativou a Zero 2 e ela decidiu guardá-lo como um tesouro. Olhando por uma janela, Hiro também se pergunta quem ele é. Viveu lá para se tornar parasitas que lutariam pelo papai e pelos outros. Um dia, Hiro testemunha o Zero 2 sendo arrastado para testes.
Um laser está centrado na palma da mão, e ela grita de dor quando faz um buraco na palma da mão, para horror de Hiro. Lá fora, ele nota a garota tentando recuperar seu livro de um adulto. Mais tarde, Mitsuru sai para tomar uma injeção de elixir enquanto pede a Hiro que prometa que se tornará um parasita junto com ele, com o que Hiro concorda alegremente. No caminho de volta do laboratório, Hiro testemunhou novamente a menina sendo torturada pelos adultos. Incapaz de deixar esta tragédia continuar, Hiro decidiu escapar das instalações com ela. Ele usa um holofote portátil para quebrar a janela do andar superior. Embora Zero-Two seja inicialmente agressivo, ela vê as lágrimas dele e começa a rastejar em direção à sua mão estendida. Quando ambos colocam seu peso sobre o galho, ele se rompe e eles caem no chão. O herói perde a consciência. Zero-Two carrega o herói através da neve. Logo, Hiro ganha consciência e juntos, eles continuam a caminhar no nevão. Hiro acabou nomeando seu 02, pois seu código dado é 02. Eventualmente, os dois desenvolveram um laço íntimo e 02 até lhe mostraram seu precioso livro de imagens. Hiro afirma que um dia ele será seu querido, ao qual 02 concorda e se desfaz em lágrimas. Entretanto, logo os soldados da P os encurralam. O herói tentou proteger o 02, mas tudo em vão. O Dr. Frank apaga memórias de Zero para um herói à ordem do papai desde aquele dia Zero para jurar se tornar humano, não importa o que ela tivesse que fazer, pois se ela fosse como ele eles poderiam estar juntos no momento. Ichigo grita por herói para fugir do Zero ou ele perde a humanidade. Zero para concordar por causa do que ela é. Herói chorando diz que ela era a garota com o livro de imagens. Ela olha para ele com lágrimas nos olhos. Herói perde a consciência enquanto Zero para perceber suas ações horríveis. Ichigo abre o coquito e arrasta o Hiro inconsciente para fora enquanto amaldiçoa o 02. Hiro é levado para o hospital enquanto Nana testemunha as células amarelas anormais do sangue no corpo de Hiro. 02 tenta encontrar Hiro, mas Ichigo a impede de fazê-lo enquanto a culpa pelo estado atual do Hiro. Hiro acorda e é cercado por seus companheiros de equipe. Ele pergunta onde está a 02 e Ichigo diz que ela a impediu. Todos saem, mas Hiro para Mitsuru. Hiro diz que fez uma promessa a ele antes de receber uma injeção de elixir. Mitsuru fica surpreso, mas diz a ele que não importa. Foi há muito tempo. Após o persistente pedido da 02, o Esquadrão 13 decidiu deixá-la se encontrar com Hiro. Eles a levaram para o quarto do Hiro, mas surpreendentemente, Hiro já escapou do quarto. Com raivas, 02 bate o Esquadrão 13 por mentir e justamente quando ela está estrangulando Ichigo, Hiro entra na sala e fica horrorizado ao encontrar seus camaradas feridos. Hiro repreende-a pelo que 02 fez e a chama de monstro. Ela percebe os danos que lhe causou e acredita que este é o seu castigo. Na manhã seguinte, 02 deixa o Esquadrão 13 para se juntar novamente às forças especiais da P. Ela passa por Hiro, mas não diz nada. Hiro fica triste ao ver 02 ir embora e se desfazer em lágrimas. Ichigo beija Hiro com força enquanto confessa seu amor por ele, surpreendendo Hiro. Por outro lado, Goro assistiu a cena inteira e sorriu tristemente. Em choque, Hiro continua olhando para o céu enquanto o navio de Zero-Two voa para longe. Na sala de briefing interna da Cerezus, Ashi explica seu objetivo de tomar Gran Crevasse, pois é o principal labirinto de Clashosaurus e papai quer assumir o controle da mesma. Todos os esquadrões parasitas de diferentes plantações estarão participando desta operação conjunta. Os membros do Esquadrão 13 percebem que esta missão será diferente, pois eles estarão assumindo um exército de Clashosaurus. Todos os esquadrões se envolvem com vários Clashosaurus que estão saindo de Gran Crevasse. Evenines participaram e facilmente levaram toda a glória para si mesmos. Zero-Two continua a pilotar Strelizia no modo Stampede enquanto Hiro lamentavelmente observa da sala de controle. Ao se decidir, Hiro toma uma unidade de treinamento e se dirige ao campo de batalha para se reunir com Zero-Two. Com a ajuda de Shigo e Goro, Hiro consegue entrar em Strelizia e fica chocado ao encontrar Zero-Two em um estado miserável. Hiro segura os chifres crescidos de 02 e tenta se conectar com ela mais uma vez. Experimenta suas memórias esquecidas do passado e como 02 se recusou a soltar suas memórias apesar de ter sofrido várias vezes uma lavagem cerebral. O herói diz que eles podem ver o mundo juntos e beija 02 enquanto ela chora. Strelizia ataca e se transforma em uma versão vermelha dela, tirando facilmente o Clashosaur. Ao ver isto, o sábio da P7 anuncia alegremente que o portão para a grande fenda está aberto. Dentro da montanha do Clashosaur, eles encontram sua parte central é uma massa coletiva de núcleos. Uma grande mão de Clashosaur de repente brota do chão. 9 diz que reagiu rapidamente. Ele esmaga a maioria da planta 13, deixando Mistletor em ruínas. No cosmos, um dos 7 sábios diz que suas reservas de parasitas diminuíram para 60% após a última batalha. Outro pergunta se eles não foram muito longe ao explodir essas plantações. O vice-presidente diz que o fim justifica os meios. A humanidade agora tem o controle da grande fenda. Ele diz que a construção da manhã da primavera entrou na fase final. Papai diz que enviou 2 mensageiros, o que provavelmente será o aviso final para os Clashosaurs. Um diz que não há necessidade de 2 chaves. Por outro lado, o Esquadrão 13 continua a viver no Mistletten, que está em confusão. Os adultos os abandonam, deixando as crianças para sobreviverem por conta própria.
O 13º pelotão divide as tarefas e tenta viver com os recursos restantes. Na estufa, Mitsuru pede a Kokoro para cortar seu cabelo, com o que ela concorda. Ela até acaba beijando, e ao perceber sua ação, ela sai embaraçada. Zeruto lembrou de quando era pequena, ela conheceu Hiro e queria ter algo de belo com ele. Zeruto percebe que é isso que significa ser humana. De repente, ela ouve um grito de Clashozaur. Enquanto a gritaria continua, vemos a princesa do Clashozaur esperando por algo. 9 visita o Esquadrão 13 por ordem do papai para verificá-los. Ishiba ficou surpreso ao saber que todos os esquadrões sobreviventes haviam sido reunidos em um só lugar e, infelizmente, pergunta por que eles foram os únicos que ficaram de fora. 9 dizem que não era o que Papa queria e que Ashi e Nana deveriam ter contado a eles sobre isso. 02 empurra as franjas de Hiro para trás para revelar pequenos chifres azuis espetados em sua testa. Ela diz que eles tinham crescido maiores. Ela acha que eles devem ser porque ele andou com ela ou porque ele bebeu o sangue dela. Ela diz, infelizmente, que ela alterou drasticamente o destino dele. Mais tarde, Nines intervém com um livro de partos e exige uma explicação de Kokoro, pois foi ela quem o deixou cair. Kokoro pede desculpas por não contar a todos eles. Ela se volta para seu plantel e diz que quer um bebê. Isto confunde os outros parasitas. Um dos 9 sorri e diz que papai tinha banido isso. Mais tarde é revelado que Nana e Ashi estavam monitorando crianças sob as ordens do Dr. Frank, pois ele queria testar crianças, deixando-as à sua própria sorte. Ao ouvir a opinião de Kokoro sobre os sentimentos, Nana experimenta um flashback que causa sua imensa dor de cabeça. O Dr. Franks pergunta se Nana é inútil agora, e Ashi responde que ele acredita que continuar o teste será difícil. Ele concorda, mas diz que obteve alguns dados intrigantes sobre o desenvolvimento dos instintos reprodutivos originais da humanidade. Kokoro está angustiado com o fato de que suas opiniões são bem diferentes das dos outros e se distancia dos outros. Mitsuru corre atrás dela e, ao encontrá-la em uma sala abandonada, tenta consolá-la. Mitsuru confessa e puxa Kokoro para perto de si mesmo e a beija. Em um vulcão azul, Lemur e Tarsier descem uma escada rolante. Eles se aproximam de 001 e Lemur diz a seus homens para baixarem suas armas. Ele diz que os humanos e os Clashosauros empreenderam uma guerra de quase um século e ordena que ela se renda. Ela grita e todos eles tapam os ouvidos, menos Tarsier. Tarsier ouve suas palavras e desenha 2 lâminas dizendo a ela para se preparar para morrer. Lemur lhe diz para não fazer, mas ele continua e é rapidamente morto. Seus 2 dragões vão em frente e matam o resto dos homens. 001 desce as escadas e empurra a máscara de Tarsier, revelando que não há nada debaixo dela. No dia seguinte, o Esquadrão 13 realiza a cerimônia de casamento de Kokoro e Mitsuru. Futashi age como um pastor e lhes diz para trocarem anéis. Quando eles estão prestes a se beijar, as forças AP intervêm e os detêm com força. 9 pessoas vazaram esta informação para o papai e lhe falaram sobre o casamento. Mais tarde, Kokoro e Mitsuru entram pelas portas e Hiro pede desculpas por lhes causar problemas ao sugerir o casamento. Kokoro e Mitsuru estão confusos e perguntam o que é um casamento. Todos os outros também estão confusos e Zoroma lhes conta sobre a cerimônia e Goro aponta seus anéis, mas Mitsuru diz que estes já estavam lá antes. 02 diz que suas memórias foram alteradas exatamente como as dela e os heróis foram antes. Ashi assiste a isso por perto. Dr. Franks lembra-se do passado que levou a eventos atuais. Em 2025, um Dr. Franks mais jovem é apresentado. Seu verdadeiro nome é Werner Frank e ele é informado por alguém sobre a APE e o homem diz que eles querem contratá-lo, pois estão impressionados com sua pesquisa. Ao perguntar, o homem lhe diz que o API está interessado em experiências de clonagem ilegais feitas por ele. Em um prédio, uma mulher caminha ao seu lado e pergunta se ele é Werner Frank. Ela diz que é uma honra conhecê-lo e que leu todos os artigos que ele publicou. Ela se apresenta como Karina Milce. A API fez o Dr. Werner trabalhar para alcançar a imortalidade com a energia magma. Com a ajuda do Dr. Werner em 2036, a taxa de mortalidade da humanidade excedeu 70%, e o resto foi programado para completar seus procedimentos em 2 anos. Em 2037, o primeiro Clashosal foi descoberto, o que atacou uma planta de extração de magma, permitindo ao Dr. Werner concluir que os Clashosal são atraídos para a energia magma. Ao estudar o mecanismo de trabalho dos Clashosauros, o Dr. Werner teve a ideia de criar mechas gigantes chamadas Franks que os ajudariam a combater o Clashosal. No primeiro teste de Franks, muitas pessoas perderam suas vidas, inclusive Karina. Gradualmente, a APA descobriu as medidas necessárias para pilotar o Franks de forma eficaz, e o Dr. Warner criou crianças artificiais para esse fim. A pesquisa louca do Dr. Warner sobre os Clashosaurs o levou à princesa Clashosaur, que se revelou ser a sobrevivente de uma civilização antiga. Ao conhecê-la, ela sentiu o cheiro do sangue de seus irmãos nas mãos do Dr. Warner e acabou mordendo um de seus braços. Apesar da dor, ele se encontra apaixonado pela princesa do Clashosaur. De volta ao presente, o Esquadrão 13 diz ao papai para devolver as memórias de Kokoro e Mitsuru, mas ele se recusa a fazer isso, dizendo que se trata de informação desnecessária. As crianças se recusam a lidar com mais missões e ordens do papai.
Em um flashback, Werner Frank acorda em sua cama de hospital com um punhado de cabelos da princesa Clachosaur e faz dele um embrião. O substituto de Nana explica ao Esquadrão 13 que a entidade estrela está agora sob seu controle e que eles a iniciarão no dia seguinte. Os esquadrões Frank estão encarregados de manter todos os inimigos afastados dela. Ichigo pergunta o que é a entidade estelar e Nana diz que é uma arma de Clachosaur. Ichigo pergunta se é arriscado, mas Nana simplesmente sorri. Em Gran Crevasse, Hiro, 02, Dr. Franks e Ichigo descem um elevador com Strelizia. De repente, uma das serpentes do Clachosaur rompe a parede, mas a princesa do Clachosaur diz que não permitirá que eles façam o que desejam com seu filho. Strelizia tenta abrir um portão, mas não consegue. 001 pega e retira 02, dizendo que ela é uma duplicata que não percebe que os invasores a estão usando. 001 diz que ela não está apta a pilotar o filho deles antes de expulsá-la. Ela beija o herói e diz que ele não deve ser um ser humano comum antes de fechar a porta. 001 diz que ela vai devorá-lo e abrir a porta. Dr. Franks explica a Hashi e ao Esquadrão 13 que os Clachosaur são criaturas vivas que resultaram quando Claxo Sapiens se dividiram em grupos de machos e fêmeas e eventualmente se tornaram Clachosaurs. Ele acrescenta ainda que os Franks são meramente uma aplicação do mecanismo de trabalho dos Clachosaurs para a surpresa das crianças. 001 diz a seu filho para acordar, já que eles estão quase lá. Ela inicia o processo de implantação. Papai diz que esperava que não chegasse a isso, mas eles não têm escolha. O vice-presidente diz que eles queriam levar uma arma de Clachosaur ultra secreta para o espaço. Papai diz que se eles não podem tê-la, ela pode descer com o planeta e eles voltarão aos seus papéis originais. A Star em Tite acorda e o Dr. Franks diz que é linda. 001 diz que os humanos a fizeram feia, mas tudo bem. De repente, a princesa Clachosaur fica paralisada e percebe que os humanos modificaram seu filho. Ela luta, mas papai diz que é fútil. Papai diz que se a princesa do Clachosaur assumiu o processo de implantação, ela o programou para explodir. Eles dizem que o planeta explodirá e não deixará nada para trás. Papai diz que eles os levarão para o paraíso eterno. 02 continua andando, cambaleante e diz que manterá sua promessa ao herói. Na Cosmos, papai e o vice-presidente revelam suas identidades originais e absorvem as almas dos 7 sábios enquanto afirmam proporcionar prazer eterno. 001 diz que Viaron a pegou e que não adianta. O herói pergunta sobre Viaron e há quanto tempo ela estava viva. 001 diz que já se passaram mais de 60 milhões de anos. Eles habitavam a Terra como uma civilização avançada. Um dia, Viaron chegou. Eles eram um grupo minado sem corpos físicos, e queriam que eles jogassem seus corpos de lado e se juntassem a eles. Durante a guerra, eles se forjaram em armas imortais e evoluíram para os Clachosauros. Na época em que lutaram contra Viren, luta e guerra eram tudo que restava de sua civilização, e perderam sua capacidade de procriação. O inimigo que eles combateram foi a vanguarda de Viren. Na sala de controles, 02 acorda e anuncia que vai resgatar Hiro e não se importa com mais nada porque ela e Hiro fizeram uma promessa de estarem juntos para sempre. O Esquadrão 13 se oferece para limpar seu caminho e Kuno, junto com Futoshi, acaba usando muita energia, fazendo com que seus cabelos fiquem grisalhos. Ao chegar ao portão, uma das cobras do Clachosaur rompe e oferece ajuda. 02 concorda e entra na boca da cobra do Clachosaur. Quando chegam ao núcleo da Star em Tite, 02 abre a porta para Strelizia e vê que Hiro é quase consumido pelo vírus. Ela tenta reanimá-lo e implora-lhe que acorde, percebendo que ele está perto da morte e coberto de sangue. Ao testemunhar a ligação de 02 e Herói, Clachosaur Prince sacrifica sua vida e dá a eles toda a sua força restante. 02 beija o Herói, fazendo com que Strelizia se liberte do programa do vírus enquanto evolui para Strelizia Apis. Dr. Franks está apaixonado por Strelizia Apis e encontra sua beleza antes que uma pedra caia sobre ele e o mate. Vairon a deixa e se retira. Grimorne começa a voar para longe e Strelizia tenta impedi-la, mas ela escapa. Pantin, Hiro sorri e diz a 02 que eles o fizeram. Ela não responde e seu rosto fica sem vida enquanto o último de seus chifres se desmorona. Os parasitas trabalham nos campos e colheitas para sobreviver. Eles param quando as naves do Clachosaur explodem no espaço e lembram quando Strelizia fez a mesma coisa depois que a batalha terminou. O herói tenta alimentar a 02, mas não abre a boca. Ele nota sangue escorrendo por suas roupas e arregaça as mangas dela para encontrar um corte misterioso que não consegue explicar. As crianças lutam para sobreviver por conta própria, pois todos os recursos vivos quase desapareceram. Por outro lado, Kokoro continua a sentir náuseas e fica inconsciente. Mais tarde, a nova Nana lhes diz que Kokoro está grávida de uma criança, para a surpresa do Esquadrão 13. No dia seguinte, como Miku e Kuno tendem a outros parasitas, Goro grita para que eles venham rapidamente. Eles descobrem que todas as suas colheitas murcharam, apesar de terem seguido as instruções. Eles veem um navio porta-aviões e correm para encontrar a Shi e Nana, que está em uma cadeira de rodas. Nana e a Shi recebem um e-mail após a morte do Dr. Franks, apontando para um local secreto. Ao verificar o local, eles encontram todos os parasitas rejeitados, incluindo Naomi em sono criogênico. Mais tarde,
Hiro percebe que a mente 02 ainda está conectada com os Strelizia Epus, e ela está sozinha lutando contra o exército do IRM no espaço, para seu horror. Hiro decide e diz ao Esquadrão 13 que estará viajando para o espaço através de uma nave Clashozor para salvar a 02. Na manhã seguinte, Hiro se prepara para partir quando é encontrado por seus companheiros de esquadrão que o esperam, vestidos com suas suítes de parasitas. Eles explicam que decidiram ir com ele para resgatar o 02. Os 3 membros sobreviventes dos 9 também decidiram ir com ele porque escolheram fazer do campo de batalha seu lugar de enterro. Kokoro e Mitsuru observam enquanto os outros parasitas explodem no espaço. No espaço, Hiro fica espantado que ele e Alpha possam se conectar, e diz a Hiro que os 9 podem ser tanto Stamis quanto pistolas. Mas Alpha diz que Hiro coloca muita pressão sobre seu parceiro, e nenhuma pistola comum pode lidar com isso, e Nana diz que Alpha também não está na melhor forma. Alpha pede a Hiro que lhe dê um gostinho do que ele pode fazer e voa com os Franks no modo de velocidade. Eles avistam uma frota vir ao redor de Strelizia e a nave acelera e cria um escudo quando a Vir começa a atacar. Hiro e Alpha vão direto para a batalha, com todos encarregados de fornecer apoio. Alpha acabou sacrificando sua vida para derrubar a Vir enquanto dava ao Hiro uma chance de entrar em Strelizia Apis. Ao chegar no cockpit, Hiro testemunha um monte de fios mecânicos e os reconhece como 02. Ele diz aos fios para devorar e se conecta com a consciência 02. Os efeitos da batalha criam uma forte tempestade na Terra. De volta ao espaço, 02 diz a Hiro para voltar como ela quer que ele permaneça humano, mas Hiro se recusa a fazê-lo enquanto lhe diz que quer estar com ela mesmo que ele perca sua humanidade. Na Terra, 02 sorri e seu corpo se transforma em pedra. O herói abraça e promete nunca deixá-la ir. Strelizia evoluir para Strelizia Troapis e elimina as frotas Vir. 2 satélites emergem das rochas próximas e criam um portão de dobra. Zero te explica que Claxosapiens os criou há muito tempo. Ela e Hiro decidem entrar no buraco de urdidura com a bomba de Claxosaur e sair do sistema solar. Hiro e Zero te dão adeus aos seus companheiros enquanto Ichigo diz que é melhor que eles voltem vivos. Strelizia entra no portão de urdidura enquanto Kokoro conta como cada um tem seus próprios sentimentos e como Strelizia estava bonita e tudo que podem fazer agora para Hiro e Zero Two é rezar por um final feliz. 70 dias depois de abrir o portão, Hiro e 02 viajam pelo espaço. Hiro observa como ele não precisa comer e dormir desde que deixaram a Terra e se pergunta se ele está se tornando um Clashozor completo. Na Terra, o Esquadrão 13 e outras crianças continuam a trabalhar duro para sobreviver. 8 meses após a passagem do portão, Mitsuru corre em direção ao quarto do hospital de Kokoro. Ele descobre que ela deu à luz a uma menina, e cai de joelhos, tomado de choque e amor por sua filha. Ikuno, junto com Naomi, decidiu pesquisar formas de ajudar o parasita a superar a doença do envelhecimento rápido. Por outro lado, Goro sai em busca de mais lugares com recursos. No espaço, 02 e Hiro chegam ao planeta natal da Vir e são atacados pelas forças da Vir. Eles conseguem segurá-lo, mas Hiro fica inconsciente enquanto sua identidade continua desaparecendo com o tempo. 02 grita por socorro. Na Terra, Mitsuru e Kokoro dão o nome de sua filha Ei, que significa amor. Enquanto as meninas brincam perto do status de 02, as crianças descobrem que a estátua pode ligá-las ao herói e ao 02 no espaço. Elas ligam os braços e gritam seus pensamentos. Depois de alguns dias, mais e mais parasitas começam a se unir. Suas vozes eventualmente chegam aos dois. Hiro acorda quando a imagem do casamento flutua na sua frente, diz que ouve as vozes do Esquadrão 13 e dos outros parasitas e diz o nome de A. Em consciência, 02 chega a Kiro e lhe diz para vir com ela para que possam salvar o futuro de seus companheiros na Terra. Ao se reconectarem, tomam o controle de Fringorn. Ela professa seu amor a Hiro e ele reciprocamente. Eles começam a empurrar a bomba para o planeta da VIRM. O corpo de Strelizia Appa quebra Strelizia na cor dourada emerge. Eles forçam a si mesmos e a bomba a entrar no planeta, jurando reescrever sua própria história. Sabendo que vão morrer, eles professam seu amor um ao outro e juram se encontrar na Terra um dia novamente enquanto suas almas existirem. Detona eliminando o planeta lar da Vir e libertando todas as almas mantidas cativas pela Vir, mas à custa das vidas de Hiro e 02. Entretanto, Papai e o vice-presidente ainda estão vivos e prometem enfrentá-los novamente no auge da evolução, pois Papai diz que a Vir não pode morrer. De mãos dadas, as almas do herói da 02 começam a fazer a longa viagem de volta à Terra. 10 anos depois, as crianças cresceram e se tornaram adultos e interromperam a extração da energia magma, fazendo com que a Terra recuperasse a fertilidade e a vida. 1000 anos depois, uma criança parecida com o herói na cor do cabelo senta-se debaixo da árvore, lendo O Monstro e o Príncipe. Uma menina que se parece com 02 em termos de cor de cabelo passa por ele e viaja. Enquanto o menino ajuda a menina a se levantar, eles se apresentam, civilizando o início de uma nova história.